Fala galera, professor Geraldo Neto aí voltando, dando continuidade aí ao estudo de atos administrativos, perfeito? Nas aulas passadas, nós já vimos o conceito, nós já vimos os elementos, vimos os atributos, agora a gente vai entrar na classificação de atos administrativos, perfeito? Então vem comigo, olha só. Classificação dos atos. Não existe uma uniformização doutrinária sobre a classificação dos atos administrativos, pois cada autor possui uma classificação própria, segundo os critérios adotados para seu estudo. Galera, olha só. Isso daí é uma parte um pouco sensível no direito administrativo. Quando você pega, por exemplo, para poder estudar licitações, contratos, serviços públicos, improbidade administrativa, organização do Estado, quando você vai estudar poderes, quando você vai estudar processo administrativo, eu tenho legislações em que eu me baseio nisso. Agora, quando a gente vai estudar atos administrativos, a gente fica um pouco à mercê dos idealismos de alguns doutrinadores, justamente porque cada um coloca no livro o que quer. E é normal eles colocarem diferente um do outro, porque se ele colocar igual, ninguém vende livro. Concorda comigo? Então, o que eu fiz aqui? Eu selecionei o que é mais recorrente em concursos públicos, aquilo que tem maior pretensão de cair, aquilo que possivelmente venha a ser cobrado e da maneira com que venha a ser cobrado de vocês. É óbvio que eu posso falar uma ou outra informação que você não tenha visto, ou eu posso deixar de falar alguma informação que você possivelmente tenha visto. Mas entenda, aqui a gente faz o material para ficar o mais completo possível, ok? Mas também eu não vou colocar todas as classificações possíveis do mundo, porque aí eu vou trazer confusão para a tua cabeça. Eu vou te atrapalhar ao invés de te ajudar, perfeito? Então vamos lá, olha só. O que a gente continua aqui, ó, nós temos várias classificações, entretanto, para fins de concurso público, a gente foca nas classificações trazidas pelo professor Eli Lopes Meirelles, que a gente tem grande parte das bancas adotando. É óbvio, eu não deixo de fazer alguns comentários, por exemplo, do Celso Antônio Bandeira de Melo, da Maria Silva Zanella de Pietro, do José dos Santos Carvalho Filho, ok? Mas a gente traz essa estrutura aqui para poder deixar o mais mastigado possível para você, tá? Atos gerais e atos individuais. O que seriam esses atos gerais e atos individuais? Olha só, os atos administrativos gerais ou regulamentares, eles são aqueles que possuem destinatários indeterminados. Então, preste atenção, se é um ato geral, eu tenho destinatário indeterminado, perfeito? Estamos juntos? Com finalidade normativa, tais como decretos regulamentares, instruções normativas, perfeito? Esse é um ato geral. Eu não vou determinar, quando a gente fala geral, não quer dizer que é porque ele está atendendo a uma determinada coletividade. Por que eu quero falar isso para você? Porque se eu tenho um ato individual, não quer dizer que seja diretamente para uma pessoa, mas ele pode ser para um grupo determinado, entendeu? E aí você não pode confundir isso daí com o geral, tá? Vamos lá. Aqui, ó. Caracterizam-se por serem de comando abstrato e impessoal. Abstrato e impessoal. Destinados a sucessivas aplicações, sempre quando ocorrer há hipóteses nele previstas, muito parecidos com os das leis e, portanto, revogáveis a qualquer tempo pela administração. Geralmente, são editados com o objetivo de explicar o texto legal a fim de garantir a sua fiel execução. Quando a gente fala dessa parte do ato geral, quando a gente fala desse ato geral, que eu posso aplicá-lo de sucessivas formas, desde que venha se enquadrar dentro dos seus, da sua estrutura. A gente está falando a respeito lá do artigo 84 da Constituição Federal, inciso 4, que é quando ela expede os decretos. Perfeito? Que são os decretos regulamentares, que é o exemplo trazido aqui para vocês, tá? Então, se você quiser, pode colocar aqui, artigo 84, inciso 4 da Constituição Federal, ok? Vamos lá. Quais seriam então essas principais características desse ato geral? Vamos lá. Vamos para essas características aqui, ó. Primeira, devem prevalecer sobre o ato administrativo individual.
Aqui, ó. Outra coisa, tá, gente? Assim como as leis, eu falei aqui para vocês, eles podem ser revogados a qualquer momento. Estamos juntos? Foi? Vamos lá. Para que produzam efeitos em relação a particulares, eles necessitam de publicação na imprensa oficial. O que é isso? Eu tenho que dar a publicidade necessária para que ele venha produzir os seus efeitos. Você lembra quando a gente estudou princípios? Que eu falei que o princípio da publicidade, ele servia para tornar o ato público e para que o mesmo viesse a produzir os seus efeitos? 3, quando ele fala ali na imprensa oficial, é o diário oficial, tá? Ou então, se não tem diário oficial naquela localidade, eu vou colocar em um jornal de grande circulação. Ó, 3, podem ser revogados a qualquer momento, respeitados os efeitos já produzidos, ou seja, se eu respeito os efeitos produzidos, ele vai ter efeito retroativo? Não, ele vai ter efeito dali para frente, ou seja, ele vai ter efeitos ex nunc. Perfeito? Efeitos ex nunc. 4, os administrados, eles não podem impugná-los diretamente perante a própria administração ou poder judiciário, ok? Não vai ter essa impugnação direta, ok? Ao contrário dos atos gerais, os atos administrativos individuais são aqueles que possuem destinatários determinados ou determináveis, podendo alcançar um ou vários sujeitos, sendo possível citar como exemplo os decretos de desapropriação, a nomeação de servidores, uma autorização ou permissão. Como assim, Geraldo? Exatamente isso. Eu vou direcioná-lo para alguém. Ele vai ser o quê? Esse alguém vai ser determinado ou determinável. Entendeu? Ou determinável. E aqui a gente deu exemplo. Como é que a administração pública ela desapropria um imóvel? Através do decreto de desapropriação. Perfeito? Me dá um outro exemplo, então, de ato individual. Show de bola. Aquele que você tanto sonha para a sua vida. Qual? A sua nomeação. Porque quando for a sua nomeação, vai sair o quê? O teu nome, bonitinho, direcionado a você lá no Diário Oficial. Vai estar lá, ó, fulano de tal, está sendo nomeado para aquele cargo. Perfeito? Isso é um ato individual, ok? Um exemplo, uma autorização, uma permissão, também é um ato individual. Lembrando, tá, gente, que aqui eu estou falando autorização e permissão na qualidade de ato, e não lá dentro dos serviços públicos, com a concessão, a permissão e a autorização. Não chega a isso, eu estou falando dentro de atos administrativos, tá bom? Perfeito? Vamos lá. A gente tem que ter atenção a uma coisinha, olha só. Para que um ato administrativo ele seja classificado como individual, não interessa a quantidade de destinatários, mas sim a possibilidade de quantificá-los. Definir a quantidade desses destinatários. Por exemplo, eu vou construir uma determinada rodovia de tal lugar a tal lugar. Eu consigo determinar a quantidade de casas ou a possibilidade de alcance que eu vou ter que desapropriar para poder construir aquela rodovia? Consigo. Então, independentemente da quantidade, ele vai ser um ato individual. Então, essa é a dica que fica para vocês. Não errarem em prova. O ato geral, eu não estou determinando para quem é. Eu aplico ele para qualquer caso que se enquadre dentro dos seus conceitos. Agora, diferentemente do ato individual, independe um número de pessoas, desde que eu consiga quantificá-las, desde que elas sejam determinadas ou determináveis. Perfeito, galera? Estamos juntos? Vamos lá. Aqui, ó. Nesses termos poderá ser considerado ato administrativo individual, tanto aquele responsável pela nomeação de um candidato para o cargo X, quanto aquele responsável pela nomeação de 20 servidores simultaneamente, pois nesse caso é possível definir e conhecer quais candidatos estão sendo atingidos pelo ato. Perfeito, galera? Igualzinho eu falei para vocês agora. Uma outra característica importante dos atos individuais é a possibilidade deles poderem ser impugnados diretamente pelos administrados. Perfeito? Seja através de uma ação no rito ordinário, perfeito? Seja através, por exemplo, de uma ação popular. Tranquilo, galera? Foi? Aqui, ó, tá no material também de vocês. Cadê? Olha lá, ó.
seja através de uma ação, de um rito ordinário, que é uma ação judicial comum, um mandado de segurança, uma ação popular, sempre que forem praticados contrariamente à lei. Lembrando a vocês, tá? Mandado de segurança violou direito líquido certo. Ação popular é quando eu tenho lesão ou ameaça de lesão ao patrimônio público, patrimônio histórico e cultural, meio ambiente e moralidade administrativa. Perfeito? Está lá no artigo 5º, inciso 73 da Constituição Federal, tá? Aí, ó, a súmula 473 do STF. Essa súmula é muito importante, porque a gente menciona alguns argumentos dentro dela quando a gente fala de princípios, a gente menciona quando eu falo para você lá dentro de autotutela no ato administrativo. Acompanha comigo, quando eu falo de anulação, de revogação, ó. A administração pública, né? A administração pode anular seus próprios atos quando eivados de vício que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos, ou revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvada em todos os casos a apreciação judicial. Se você analisar, aí dentro eu estou falando do princípio da autotutela. Por quê? A administração pública, ela pode anular os seus próprios atos quando eivados de vício. Geraldo, eu não sei o que é eivado. Eu não tenho essa palavra no meu vocabulário. Possui. Eles são possuidores, eles são eivados de vício. Perfeito? Então, a anulação está para vício, ao ponto que a revogação, ela está para um controle de mérito. Entendeu, gente? Foi? Vou até colocar isso no quadro aqui, para vocês não esquecerem e não errarem futuramente isso daí, tá? Vamos lá. Então, para vocês não perder isso, deixa eu ver aqui onde eu botei a canetinha, tá aqui. Olha só. Anulação. Eu faço quando eu tenho um vício. A revogação. Eu faço quando eu tenho o que, gente? Um juízo de mérito. Beleza? Vício é o que? Vício é um defeito nos elementos daquele ato. E o mérito é o que? É quando eu valoro a oportunidade e a conveniência no ato administrativo. Perfeito? Foi? Estamos juntos? Lembrando, tá, gente? A anulação, quem é que pode fazer? Pode fazer a administração pública e o poder judiciário. Agora, quem é que pode fazer a revogação? Somente a administração pública. Tá? Lembrando, gente, que é óbvio que o judiciário pode revogar, mas desde que sejam os seus próprios atos. Então, só para você ficar mais malandro ainda, tá? A anulação, ela pode ser feita tanto num controle externo, quanto num controle interno. A revogação só ocorre no âmbito interno. Foi? Estamos juntos? Vamos lá, copia isso daí do quadro, que eu vou tomar uma aguinha aqui. Vamos lá? Perfeito? Deixa eu te apagar aqui agora, que a gente dá continuidade. Aqui, ó. Sendo assim, caso o ato individual tenha gerado direito adquirido para o seu destinatário, torna-se irrevogável, tá? Quando a gente fala nesse direito adquirido, gente, é aquele que já constituiu um direito, beleza? Para aquele destinatário daquele ato, tá? Eu respeito aquilo que já aconteceu. Ele só vai ter validade dali para frente, ok? Vamos lá, gente. Atos internos e atos externos. Como funciona isso daí?
Atos administrativos internos e externos. Geraldo, tenho que gravar? Tem. Por que eu trago toda essa classificação, coloco tudo esmiuçado aqui para você, eu explico para você, eu leio o que está aqui, eu marco o que está aqui, ainda faço o mapa mental para você no quadro. Por quê? Para você não errar na hora da prova. Direito administrativo é muito tranquilo de você aprender, só que tem muito detalhe. E às vezes um detalhezinho ou outro que você deixa passar é o que faz você perder essa questão na hora da prova. E eu não quero que isso aconteça, ok? Vamos lá. Ato interno. Aqui, ó. Os atos administrativos internos são aqueles que produzem efeitos no interior da administração pública e, portanto, têm o objetivo de atingir os administrados. Aqui, ó, não tem o objetivo de atingir os administrados, sendo possível citar como exemplo uma ordem de serviço, uma portaria, remoção de servidor. Vamos lá. Então, você entenda o seguinte, entenda a administração pública como uma empresa. Se lá dentro foi dado uma determinada ordem, praticado um determinado ato, que não influencia em absolutamente nada quem passa na porta daquela empresa, aquele lá foi um ato interno. Se ele pegou e tirou uma pessoa que trabalha num determinado setor e colocou num outro setor, beleza? Se ele fez uma organização interna, de prevenção de acidentes ou de, enfim, organizando o trabalho lá dentro, a mão de obra lá dentro. Isso tudo aí é um ato interno. Por quê? Ele não afeta, ele não atinge os administrados que estão fora da administração pública. Perfeito? Então, por exemplo, quando você chega num fórum e você olha lá para dentro do cartório e fala assim, caramba, mudaram as mesas de lugar. Aí o servidor fala assim, pois é, o juiz que foi lotado aqui agora, ele determinou que nós modificássemos as mesas de lugar para poder facilitar a circulação e tal, deu os motivos dele, enfim. Afetou você, advogado que foi lá? Afetou você, parte que foi lá? Afetou alguém que foi lá? Não, só teve efeito no âmbito interno. Então, falou em ato interno, você tem que colocar na tua cabeça, não atinge os administrados. Perfeito? E ele não tem esse objetivo de alcançar os administrados. Então, se você tem uma ordem de serviço para que seja desempenhado um serviço dentro da administração pública, ou então se você tem uma portaria removendo o servidor público da unidade X para a unidade Y, houve remoção? Houve remoção, beleza. Teve deslocamento do servidor? Teve. Dependendo do estatuto que reger a sua profissão, o servidor faz jus a uma determinada quantia em dinheiro? Faz. Beleza. Afetou a mim? Afetou a você que está aqui fora? Não. Então isso é um ato interno. Ok? Como não possuem o objetivo de alcançar administrados, não exige publicação no Diário Oficial, sendo suficiente a comunicação aos seus destinatários internos pelos instrumentos de comunicações disponíveis. Galera, e aí vai de órgão para órgão, entendeu? Você tem o tal do BOL, que ele fala, né? Do BOI, né? Boletim ordinário interno. Você tem, como é que se fala? Você tem vários nomes, entendeu? Você tem vários nomes que podem ser atribuídos a esse sistema interno de publicações, que só vai afetar no âmbito interno daquele determinado órgão, entendeu? Então, por exemplo, dentro da Polícia Civil do Rio de Janeiro, todo dia você tem lá no sistema, no finalzinho do dia, publica, em regra, né? No final do dia, publica todas as informações de interesse de âmbito interno. Quem são os policiais que foram determinados para depor, quais foram as remoções feitas, quais foram as licenças concedidas, quais foram as aposentadorias, convocação para fazer cursos de aperfeiçoamento, convocação para poder intimação, né, para poder responder a processos administrativos, resultados de processo administrativo, promoções, para quem ganhou os prêmios, bonificações, sai tudo isso no âmbito interno. Então o que isso vai afetar a mim que estou aqui fora? Nada. Entendeu? Perfeito? Foi? Então cada órgão tem o seu instrumento de comunicação responsável por isso. O TJ tem o dele, o Tribunal do Trabalho tem o dele,
Perfeito? Cada um vai ter o seu sistema, tá? Por outro lado, os atos administrativos externos, de efeitos externos, eles são aqueles que afetam os administrados e eles possuem efeitos jurídicos fora da administração pública. Eles vão produzir esses efeitos fora da administração. Aqui, ó. E eles necessitam de publicação no Diário Oficial. Então, entenda, se vai gerar efeito fora da administração pública, ele necessita publicação o quê? No Diário Oficial. Perfeito? Foi? Como exemplo, podemos citar um decreto, um regulamento, uma portaria de nomeação de candidato aprovado no concurso público. Aí olha que coisa linda. Aí ele coloca na tua prova a portaria que nomeou um candidato ao concurso público e fala que aquilo ali é um ato interno. Aí você pensa, bem, se o cara fez o concurso e passou e foi nomeado, no âmbito interno. Negativo. Perdão. Por quê? Porque a partir daquele momento que eu nomeio um cara que está aqui fora, esse cara que está aqui fora, ele pode ter, ele está na frente de alguém, ele está atrás de alguém na classificação. Então isso tudo tem que ser levado em consideração. E olha o efeito que vai produzir aqui fora, para todos aqueles candidatos que estão esperando nomeações. Para poder fiscalizar a administração, ter transparência, para saber se ela obedeceu a ordem de classificação e não preteriu ninguém. Perfeito? Vamos lá. Continuando aqui com vocês. Apesar de não possuírem o objetivo de alcançar diretamente os administrados, é válido destacar que os atos que onerem os cofres públicos e todos aqueles que visem produzir efeitos fora da administração são considerados externos e, portanto, devem ser publicados. Vamos lá. Que onera, que dá um peso, que tem gasto financeiro para a administração pública, embora ele seja de âmbito interno, via de regra, ou na verdade mesmo, que ele nem visa afetar os administrados. Mas por que ele é um ato... Meus amigos, minhas amigas, quero fazer um grande convite para você, você que acabou de assistir aí um trecho da nossa aula demonstrativa da Lá Concursos, né? Nós colocamos aqui poucas aulas na internet, nosso curso tem muito mais aulas, e nós aqui da Lá Concursos nós elaboramos um super curso online para atender a PM Sergipe, Polícia Militar do Estado de Sergipe, para o cargo de soldado 2018. Pode ter certeza disso, que é o melhor projeto pedagógico, um projeto pedagógico específico para esse concurso. O nosso curso é completão, ponto a ponto do edital, tá certo? Ponto a ponto do edital, o investimento apenas 10 parcelas aí de R$30. É isso mesmo, melhor custo-benefício do mercado, tá certo? Gostou? E aí, quer se matricular? Então, clique agora aqui embaixo, tem um link para você fazer a sua matrícula, você vai ser direcionado para o nosso site e eu tenho certeza absoluta que você não vai se arrepender. O nosso curso é garantido. Você pode fazer a matrícula durante 5 dias, assistir todas as aulas que você quiser. Se você não gostou, pode pedir para sair, que nós vamos devolver o seu dinheiro integralmente. Tá certo, meus amigos? Um forte abraço e espero vocês aqui na Lá Concursos. Tchau, tchau. Clique lá.